Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Nós, conforme agendado, em cronograma, vamos iniciar aí nossa aula de lubrificação. Essa é a aula 1, em que nós vamos trabalhar um pouquinho os conceitos e algumas propriedades dos óleos, que fazem a lubrificação dos sistemas mecânicos, ok? Essa disciplina vai ser composta por 5 aulas, são 4 aulas em que nós vamos debater o assunto, expor o tema, e na 5ª aula teremos então uma avaliação para finalizar a disciplina de lubrificação, ok? Eu vou estar com vocês aí nesses 5 encontros, Bom, vamos lá, a lubrificação ela há muito tempo é utilizada, e ela tem uma função específica no sistema mecânico, nos sistemas que há movimentação de peças entre si, e com isso eu preciso reduzir esse atrito, para me reduzir a perca de energia num sistema. E também, é claro, reduzir o desgaste dos componentes que ali estão no conjunto, ok? Vamos então dar uma olhadinha na lubrificação, aula 1. Bom, como eu disse agora há pouco, a principal função da lubrificação é, na verdade, separar as partes metálicas. De que forma? Ela forma uma película, uma película de óleo, que vai impedir que aconteça um contato direto entre as duas superfícies que se movem relativamente entre si. Então, eu preciso separar essas duas partes metálicas para que não haja o contato direto do metal, e para isso então eu vou introduzir entre as duas partes metálicas uma película de óleo. Isso é a lubrificação, ok? Então, vamos ver que isso ainda deixa um atrito presente, mas deixa um outro tipo de atrito presente. Bom, outras funções, claro que essa é a função principal do lubrificante, que é reduzir aí esse atrito entre as partes metálicas, mas eu tenho, com a evolução, com os estudos em cima de novos lubrificantes, ele passou a ter aí outras funções, Dentre elas podemos citar que o óleo também ele inibe a corrosão do componente, Ele tem propriedades para reduzir ou até eliminar a corrosão daquele componente. Ele também é um elemento de vedação, impede que umidade externa acesse a parte interna do mecanismo, Então ele também tem uma função de vedação. E outra função importante é a transferência de calor, ou seja, ele também é um elemento de refrigeração do sistema, Além, é claro, de retirar aí produtos indesejáveis do sistema. Então veja que o lubrificante ele está lá para lubrificar, ele está lá para inibir a corrosão, Ele está lá como um auxílio de vedação e também está lá como um óleo refrigerante, Ok? Então, várias funções da lubrificação. A principal dela é reduzir o atrito entre as partes mecânicas que estão movendo relativamente entre si, ok? Conceitual, precisa entender a função dos lubrificantes. Muito bem, eu disse ali que existe o atrito, E o atrito nada mais é do que duas partes em contato, Que ao moverem entre si, vai criar uma resistência, Essa resistência é chamada de atrito. Então, existem alguns tipos de atrito, O primeiro atrito que nós temos, que é o que mais desgasta o sistema, é o que mais ocorre perca de energia, é o que mais aquece os elementos, é o atrito por contato direto. Isso muito utilizado lá nos anos dos nossos avós e bisavós, quando se tinha o atrito direto entre as partes. Então havia uma perca de energia muito grande, mas é um tipo de atrito, o atrito por contato direto. Um segundo tipo de atrito é o atrito por rolamento. O atrito por rolamento, eu vou então
introduzir esferas, né, entre as duas partes, para que eu consiga reduzir a área de contato entre as duas partes e com isso reduzir o atrito. Então nós podemos entender de uma forma bem clara isso, o próprio rolamento. O próprio rolamento é uma busca, né, para se reduzir o atrito, né, através da redução da área de contato metálica entre as partes, né? E você vê que no rolamento nós ainda introduzimos a lubrificação para reduzir mais ainda o atrito, né? Então eu tenho atrito por rolamento também, né? E o atrito por fluido é o atrito da lubrificação, ou seja, mesmo com a película de óleo entre as partes, eu vou ter um atrito, nós chamamos de um atrito por fluido, né? É um atrito viscoso, né? Que com certeza ele causa bem menos danos, né, ao sistema do que o atrito por contato direto, tá? Então nós temos 3 tipos de atrito em um componente, em um sistema mecânico, é um mecanismo, né? O atrito por contato direto, o atrito por rolamento e o atrito por fluido, né? Se utiliza, é claro, o atrito por fluido, né, que é o mais recomendado. Em alguns casos, quando se puder utilizar o atrito por rolamento junto com o fluido, vai ficar melhor ainda. Então você vê muito isso aplicado em elementos que vão girar, né, rotativos, né? Eu vou utilizar muito o rolamento para provocar o atrito por rolamento e junto com o atrito por fluido, lubrificação aí por óleo, por graxa, enfim, aquela lubrificação adequada para aquele tipo de sistema, né? Ok? Então, bem claro para vocês, nós temos 3 tipos de atrito. Atrito por contato direto, atrito por rolamento e atrito por fluido. Lembrando que o atrito ele é uma interferência que provoca perca de energia no sistema, né? E além, é claro, de provocar desgaste do componente que não é bom, né? E também provocar o aquecimento do sistema, né? Então, o atrito seria o ideal se fosse um atrito zero, né? Mas nós sempre vamos ter um pouquinho de atrito no sistema mecânico, ok? Bom, e na lubrificação nós podemos contar aí com alguns tipos de óleo, e esse tipo de óleo vem de onde ele foi, da forma como ele foi produzido, né? Então nós temos nessa questão, nós temos 3 tipos fundamentais de óleo, né? Primeiro, são os óleos minerais, né? Bastante conhecidos, óleos que são feitos a partir da destilação do petróleo, né? Então, nós conhecemos bastante o petróleo, utilizamos dia a dia, e desse petróleo também eu consigo desenvolver o óleo lubrificante, que são utilizados aí nos sistemas mecânicos. Nós temos óleo lubrificantes para área industrial, óleo lubrificantes minerais para automotiva e assim por diante, né? Então, a principal característica desse tipo de óleo é que ele foi produzido a partir da destilação do petróleo, né? Por isso que é um óleo mineral. O segundo tipo de óleo são os óleos graxos, né? São óleos de origem vegetal ou animal. Não são óleos que foram utilizados no passado, né? Quando se tinha ainda muita tração animal, né? Muitos sistemas básicos de movimentação, e era um óleo basicamente retirado de vegetais, né, ou de animais. Então hoje, nos sistemas mecânicos, né, nos mecanismos industriais, automotivos, já não se faz sentido, né, utilizar esse tipo de óleo, pelo fato de que ele não vai exercer a lubrificação adequada, ele não tem aí as propriedades, né, que exigem hoje os sistemas mecânicos. Mas foi utilizado, né, e existe sim os óleos graxos, né? Então os óleos graxos são óleos de origem vegetal ou animal muito utilizados aí no passado, ok? E temos aí os melhores, né, os óleos desenvolvidos em laboratório, que são os óleos sintéticos, né? Esses óleos são óleos trabalhados, né, em laboratórios, onde busca-se aumentar, né, a capacidade desse óleo de lubrificar, de resistir aí a variadas temperaturas, a elevadas ou baixas temperaturas, né? E com isso eu consigo aplicar ele em diversos sistemas e eu consigo ter também uma vida útil desse óleo muito mais longa, né?
Então, o óleo sintético, ele é um óleo que foi produzido em laboratório, né? E foi, é claro, melhorado as suas características de viscosidade, de resistência a temperaturas, né? E ele consegue atender aí a exigências extremas dos sistemas, né? Então, um exemplo que vocês podem lembrar é que no seu carro, se você colocar óleo mineral, geralmente é 5.000 quilômetros, você tem que trocar, enquanto que o óleo sintético é 10.000 quilômetros, que é o dobro que ele resiste nas mesmas condições do óleo mineral, né? Para você ver a melhora que houve nesse óleo sintético em relação aos óleos minerais, né? Muito bem, dentro do lubrificante nós temos os óleos, né, que nós estamos comentando, mas também temos as graxas, né? Nós poderíamos, de uma forma bem básica, definir a graxa como um óleo, um lubrificante, que tem uma viscosidade altíssima, né? Que acaba sendo algo pastoso, né? Então são diversos tipos de graxa, né? De um modo geral, as graxas são dispersões estáveis de sabão, né? Na maioria metálicos em óleos minerais. Então ele apresenta essa função, né, de sabão e com óleo para lubrificar, e ela consegue então fazer uma função também de vedação daquele sistema, já que a graxa ela é aplicada para lubrificar sistemas que o óleo não conseguiria ficar presente. Então, um rolamento que seja um rolamento aberto, se eu colocar o óleo vai escorrer, vai embora. Então, tem que lubrificar com graxa para que a graxa permaneça ali, né? Então, por isso se utiliza a graxa, né? De um modo geral, elas possuem aí uma textura fibrosa, né? Untuosa ou amanteigada. Então, resumindo de uma forma bem básica, é claro, né? Nós podemos definir que a graxa é produzida da seguinte forma. Como é que se produz uma graxa, né? Eu tenho o óleo, né? Que é o óleo base. Eu tenho o sabão. E eu vou introduzir um aditivo, né? Para dar uma característica específica para a graxa. E assim eu vou produzir a graxa, ok? Então a graxa é um lubrificante que eu vou aplicar em pontos em que eu preciso que o lubrificante permaneça ali, né? Em que o óleo não seria possível, porque o óleo iria escorrer e iria perder a lubrificação daquele ponto, então eu vou usar a graxa, ok? Também é um lubrificante muito utilizado em diversos sistemas mecânicos, né? Existem vários tipos de graxa, nós vamos ver isso mais adiante, né? Os tipos de graxa, suas aplicações e as suas propriedades específicas, né, em relação às suas indicações, ok? Bom, algumas propriedades dos lubrificantes, né? O lubrificante ele possui algumas propriedades, nós vamos ver agora. Vamos ver algumas, né, no material em PDF que eu vou postar para vocês, junto com essa aula. Você vai ver outras diversas, né? Vamos ver aqui as principais para que nós possamos conhecer essas propriedades, né? Uma das propriedades importantes do lubrificante é a densidade, né? Que é uma propriedade inerente, né? Ela é derivada do petróleo. Então, imagina que o aumento de temperatura no lubrificante, né, ele provoca uma expansão, ou seja, um aumento do volume, né, por dilatação. E como consequência disso se reduz a densidade. Então é preciso saber qual que é a densidade desse produto, né? Para que você possa então armazená-lo de forma correta, né? Embalagens corretas, porque ele vai dilatar e assim por diante, né? O óleo ele ele é provocado muito pela temperatura e a temperatura impacta diretamente nas suas propriedades. Vamos ver isso adiante, né? Como a temperatura reduz a capacidade ou aumenta a capacidade de lubrificação do óleo lubrificante, né? Uma segunda propriedade é a viscosidade. Nós podemos definir a viscosidade como a resistência que o óleo tem a escoar, né? Então, nós podemos pensar o seguinte, pô, a água tem uma viscosidade baixa, o mel tem uma viscosidade alta, entendeu? Então, essa resistência que o óleo tem de escoar, nós chamamos de viscosidade. E a viscosidade é importante, porque ela é que vai definir o poder, né, a capacidade de lubrificação do óleo naquele mecanismo. Então, um mecanismo que eu tenho uma folga maior, eu tenho que ter um óleo com a viscosidade um pouco maior, para que ele permaneça ali.
um mecanismo que a folga é menor, tem que ter um óleo com viscosidade um pouco mais baixa, para que ele permaneça ali. Então a viscosidade é importantíssima para a lubrificação adequada do sistema, né? Lembrando que a viscosidade, né, ela é impactada diretamente pela temperatura, né? Então, quanto mais eu aquecer o óleo, menor será a sua viscosidade. Quanto mais eu esfriar o óleo, maior será a sua viscosidade. Então, viscosidade é a resistência ao escoamento que o fluido apresenta, né? E ela é importantíssima para você ter uma lubrificação de forma adequada. Então, os óleos têm viscosidades variadas para aplicações variadas, né? O ponto de fulgor, podemos dizer aí, qual é a temperatura que esse óleo vai desprender vapor que pode provocar uma chama, né? Ou seja, ele desprender um vapor que com uma faísca ele pode pegar fogo, né? Qual é a temperatura que esse óleo, se eu colocar uma faísca nele, pega fogo? Nós chamamos de ponto de fulgor. É importante essa capacidade de óleo, porque o óleo trabalha em sistemas que vai provocar aquecimento, que vai desprender vapores, e eu tenho aí uma questão forte de segurança, né? Em questão ao ponto de fulgor. Então, o ponto de fulgor é qual é a temperatura que esse óleo, né? Se eu tiver uma faísca, né? Ele vai se inflamar, né? Vai pegar fogo, ok? É o ponto de fulgor do óleo, né? Outra propriedade importante é o ponto de fluidez, ou seja, esse óleo tem que fluir no sistema para poder lubrificar. Então, qual é a temperatura mais baixa que eu ainda consigo ter a fluidez desse óleo? Perfeito? Então, veja como é importante, né? Um exemplo que eu coloquei aqui para vocês, por exemplo, aqueles óleos que trabalham em compressores de refrigeração. Imagina, já é gelado lá e eu tenho que ter uma capacidade nesse óleo muito forte de fluidez, porque ele vai estar muito frio e nós sabemos que o frio aumenta a viscosidade e a viscosidade mais alta, o escoamento é mais difícil, né? Portanto, eu tenho que ter aí um ponto de fluidez adequado para várias aplicações. Então, o ponto de fluidez é a temperatura mais baixa, né? Ok? Em que o óleo continua a fluir normalmente e cumprindo sua função, que é lubrificar aquele sistema, né? Aquele mecanismo. Perfeito? Outra propriedade também importante é a demulsibilidade e a emulsibilidade. São dois nomezinhos diferentes, mas que significa o seguinte: demulsibilidade é a propriedade que o óleo tem de se separar da água, né? Tem sistemas que eu tenho aí umidade, né, que entra no óleo, e essa umidade, ela vai, se ela ficar misturada com o óleo, ela vai tirar um pouco a capacidade do óleo de lubrificação. Portanto, eu tenho que ter uma propriedade do óleo de se separar rapidamente da água, né? Essa propriedade de separar da água se chama demulsibilidade. A outra propriedade é a emulsibilidade, que é o contrário, né? A capacidade que ele tem de se misturar. Então veja que em alguns sistemas eu quero que separe o óleo rapidamente da água. Tem que ter uma capacidade de demulsibilidade. Em outros sistemas eu quero que o óleo se misture com a água. Então eu tenho que ter nele uma propriedade de emulsibilidade, né? Ok? Então, demulsibilidade, o óleo se separa da água. Emulsibilidade, o óleo se mistura com a água. Ok? Tem que ter resistência à oxidação, né? Oxidação é o envelhecimento do óleo, né? Quanto mais resistente à oxidação, mais longa será a vida desse óleo. Então ele tem que ter aí capacidade de resistir à oxidação do próprio óleo, para que ele permaneça mais tempo naquele sistema. Isso tem uma relação muito forte com o custo também, né? Para você não ficar trocando o óleo tão rapidamente, né? Ok? Muito bem, e os óleos de um modo geral, né, existem alguns aditivos que são adicionados a eles para que os capacitem, né, em algumas funções específicas, né? Então eu tenho alguns aditivos, nós vamos ver aqui. Depois você vai ter material em PDF, muito mais aditivos, você ler e entender qual a função de cada aditivo, né? Então o primeiro aditivo que a gente vai falar é o dispersante detergente, né? Então ele é muito utilizado em motores a combustão, porque lá existe a queima, né? Quando tem a queima, eu tenho o carvão. Isso provoca o que nós chamamos de borras, né?
Então esse detergente vai limpar, vai retirar essa sujeira, vamos dizer assim, de uma forma mais simples, né? Para que aquele sistema continue operando de forma adequada. Então é muito importante que ele tenha essa capacidade de limpeza, né? Um segundo aditivo são os detergentes alcalinos. Eles neutralizam, né, os ácidos da combustão, também motor a combustão, né? Que ele gera, né, muito ácido, né? E eu preciso então ter um detergente para que possa limpar, para que esses ácidos não fiquem aí formando depósitos, né, nos componentes que estão trabalhando. Então eu posso aplicar ali um aditivo de detergente alcalino. Eu posso também ter um aditivo no lubrificante de antioxidante, né, como nós falamos antes, para que esse óleo, esse aditivo, ele retarda, né, o envelhecimento do óleo, ok? Então é importante também ter um bom antioxidante. Além, é claro, dele também não deixar que as partes que estão sendo lubrificadas sejam atacadas por oxidação, ok? Aditivos passivadores de metais, né, evitam as ações catalíticas dos metais dispersos e da superfície metálica em contato com o óleo, inibindo o retardo à oxidação. Também, passivadores de metais, ele vai reduzir, né, ele é aplicado no óleo para reduzir lá nos componentes mecânicos que estão sendo lubrificados, reduzir a oxidação, né, que é enferrujar, né, pessoal, para não enferrujar. O anti-espumante, né, em algum sistema, pela forma de trabalho, pela forma do mecanismo trabalhar, provoca espuma, né? Eu tenho que ter um aditivo que não deixe que essa espuma se forme, porque onde forma a espuma tem bolha de ar, e onde está aquela bolha de ar sobre a peça, não há lubrificação. Tá? Então o anti-espumante ele vai trabalhar dessa forma para que não ocorra essas bolhas dentro do óleo, reduzindo a capacidade do óleo de lubrificação, né? Aditivos anticorrosivos, né? O próprio nome diz, a função é aumentar a capacidade do óleo quanto à corrosão, né, dos componentes metálicos, né? E o aditivo antiferrugem, que eu vou adicionar ao óleo para que ele aumente a capacidade, né, de proteger as peças metálicas, né, que estão ali sendo lubrificadas da ferrugem, ok? Mais alguns aditivos para a gente finalizar, né? Agentes de extrema pressão, então tem sistemas, né? Podemos exemplificar o sistema hidráulico. São sistemas que o óleo trabalha com a extrema pressão. E ele tem que conseguir lubrificar também nessa extrema pressão. Então eu vou colocar aditivos de extrema pressão para que mesmo que o sistema provoque uma extrema pressão naquele óleo, ele ainda tenha a capacidade de lubrificar todo o sistema, né? Agente de adesividade, né? Para que haja uma adesão, uma aderência do óleo às partes a serem lubrificadas, então é um aditivo, um agente de adesividade, né? E os aditivos que são os abaixadores do ponto de fluidez, lembra que eu falei? Para que eu tenha um ponto de fluidez o mais baixo possível, né? Ou seja, mesmo que esteja bem frio o óleo, ele ainda consiga fluir pelo sistema e fazer a lubrificação de todo o sistema, ok? Então esses são alguns aditivos, né, que são introduzidos nos óleos lubrificantes para que eles tenham a capacidade, tenham, né, capacidades específicas para determinadas aplicações, tá? É bom que você faça uma leitura do material em PDF para que você tenha isso na íntegra, né? Para que você possa estudar todos os aditivos que são aplicados aos óleos lubrificantes. Ok? Muito bem, essa primeira aula é uma introdução, é um bate-papo conceitual, né? Trouxemos algumas informações importantes aqui para vocês, para que vocês possam entender as funções da lubrificação, né? Os tipos de óleo, os aditivos importantes para capacitar o óleo a algumas aplicações específicas, né? E agora eu quero que vocês deem uma lida no PDF, né, para complementar esse assunto que está na videoaula. E depois, é claro, fazer os exercícios, né, para a gente poder internalizar e fixar essas informações sobre a aula 1, ok? Muito
Muito obrigado a todos. Nós nos encontramos então na próxima